ainda rola esse preconceito na questão de gravidez assistida? Muito. Muito? Muito. Os casais não contam que estão fazendo FIV, não contam que estão passando por um processo de fertilização. Nada. As pessoas não falam ainda sobre isso de forma aberta. Parece que É tudo escondido. é como assim, se fosse né? uma incompetência do casal, sabe? Assim, eles ficam com essa sensação e quem olha de fora também, né? Porque às vezes você vê casais engravidando muito facilmente, às vezes no primeiro mês de tentativa engravidou, aí... Porque assim, você tá num grupo de amigos que geralmente tá engravidando tudo mais ou menos na mesma época, né? Sim. A verdade é essa que acontece. Aí tem os que vão ter facilidade, tem os que vão ter dificuldade, e às vezes esse tema começa a virar um tabu pra quem tem dificuldade, né? Então muitos casais optam por nem falar, não, nós não estamos nem tentando ainda, preferem deixar esse assunto escondido e não falam às vezes nem pros pais deles mesmos, sabe? Então, às vezes ninguém da família compartilha. E tem gente que não conta nunca que foi fertilização. Eu É tenho tabu. É tabu. eu tenho amigos que a gente sabe porque de alguma forma a mulher falou para minha esposa no caso, mas o homem não tem essa, entre nós homens não tem Não essa fala. liberdade, não tem essa proximidade, mas a gente sabe o que aconteceu. Mas também a gente respeita, também a gente não fica Não tem nem questionando. porquê, né? Isso é uma Mas decisão do outros- casal, né? Mas outros questionam, né? É. Outros de fora questionam e você percebe que existe esse tabu, existe essa dificuldade de falar nesse E se tema, existe né? um tabu em relação a isso, imagina o tabu em relação a receber um espermatozoide doado ou um óvulo doado. Nossa. É pior ainda. Então, mas a minha visão de fora, eu creio que não seja muito nem a sociedade, às vezes. O casal vai falar, nem o meu filho quando crescer. Eles ficam com medo do filho também, né? Ter acesso às informações. Ficam. Acontece, tipo assim, falei pros meus amigos. Tem um pouco do olhar do outro. Tem isso. Tem. Das pessoas sempre olharem pra aquela criança e falar, não é filho dela. Ah, Como se não fosse filho. É isso que Como se que não pega fosse muito. filho dela porque não tem o material genético dela, entendeu? Mas foi ela que gerou, foi ela quem criou, foi ela que. Enfim, é dela. Né? Mas as pessoas ainda têm essa visão e esse tabu que a gente precisa realmente desmistificar, porque com esse envelhecimento da mulher, no sentido da maternidade, né, cada vez mais estão tendo filhos mais velhas. A gente vai precisar entender que isso em algum momento vai ser muito normal, assim como já é. Sim. Porque eu já faço isso muito no consultório, tá? Já faço muito ovo-recepção e o pessoal fica quietinho. Então, assim, porque nesses 20 anos eu trabalhando, eu passo muita gente comigo, Já né? viu de tudo, né? De tudo um pouco, né? Vamos e vai mais ou menos. Mas o que acontece? Aí chegaram essas pessoas pra trabalhar, pra eu ministrar aula de personal, então você vira amigo, psicólogo, treinador. E aí o que acontece? Teve uma que engravidou e pra você ver, olha que louco, ela tirou, né, do marido pela bolsa escrotal, o sêmen, e fertilizou nela mesma. Então o material genético é dos dois, mas não poderiam falar para o filho, quando fosse nascer, não ter acesso a essa informação. Então, Mas tipo assim, tem será que é o filho? Aí, nesse caso, muitas vezes é o marido. Porque o marido, às vezes, se sente... Pô, eu não tenho sêmen suficiente. Eu já ouvi homem falar assim, minha porra é rala, sabe? Já ouvi coisas desse tipo. Então, sabe? mas assim, tipo... Olha o tabu que envolve. E às vezes num grupo de homens, se a gente tá falando no meio de pessoas esclarecidas, às vezes tudo bem, mas assim, dependendo, os caras vão sofrer bullying pra sempre, sabe? Pra Só que caramba. ridículo isso, entendeu? Você tem um filho ou uma filha, E, você olha, você tem e que isso, falar isso não fala nada de potência sexual, isso não tá falando de nada, Não, né? a cabeça é louca, a cabeça das não, pessoas mas é muito louca. Pensa assim, tipo... Ah, não, então ele não teve capacidade de fazer o filho de forma natural, Isso, entendeu? é isso. Mas segundo, assim, eu tive acesso a ela, né? Não tanto a ele. Ela falava, não, a gente tenta não falar, porque vai que ela não aceita bem quando ficar mais velha, a criança. Eu acho que não tem nada a ver, Eu mas... acho que a criança não faz nem sentido, porque o material genético é dos dos dois, né? entendeu? Mas esse marido, por exemplo, ele devia ser um paciente oligospermico ou até azospérmico que estava buscando o espermatozoide ali no testículo mesmo, ou no epidídimo. Isso. Ou ele era vasectomizado, que também é uma outra coisa. A Tá. gente pode buscar esses espermatozoides lá no epidídimo. Né? Então a gente faz uma aspiração e tenta achar espermatozoide. Então você que operou tem chance de ser pai. Tem. Tranquilo. Tem. Tanto quem fez laqueadura pode fazer FIV, Tá. ou reversão da laqueadura, né? Que é mais raro, mas existe também. E quem vasectomizou pode fazer reversão, ou pode também fazer aspiração e fazer fertilização. Muito Tem bom. caminhos. Tem mais perguntas? Vamos lá. O pessoal tá ficando, tá curtindo, viu, É bom Dudu? assim, manda aí, eu gosto cara. é assim. Você veio hoje, tem tempo, então segura, prepare-se. Bora lá. Superchat tá aqui, bombando, ó. Juliana Pesotti? Pesote. É isso aí, ó. Juju Pesotti. Sobre o congelamento, neste caso, o ideal é até os 35 anos?
O ideal é quando você puder, Juliana, né? Mas o ideal mesmo é a partir dos 30 anos até os 35 anos, sem dúvida nenhuma. Eu acho que ela quis dizer a fase final, né? Tipo, depois que é risco. O que acontece? Eu considero os 35 anos o melhor custo-benefício. Porque você não tem um custo tão alto, até ali você já tá decidida mais ou menos como é que tá a sua vida, né? No sentido, eu tenho um parceiro que eu vou engravidar nos próximos meses, Sim. ou tô casada, ou já tô bem na carreira do jeito que eu queria. Se não, 35 anos eu considero o melhor custo-benefício aí do congelamento. Tá. Mas se a paciente tem condição, não tem perspectiva nem nada, eu considero ali a partir dos 30 anos mesmo. Porque quanto mais jovem, melhor o óvulo. Melhor. E melhor a resposta. Porque o que acontece? Eu não posso ter 2 óvulos congelados só, porque minha chance de engravidar com 2 óvulos é muito pequena. Eu preciso ter vários óvulos congelados. Então, assim, quanto mais velha a mulher, mais óvulos eu preciso. De forma que a gente não tem nem esse número muito específico, mas a gente tem uma ideia de uns 16, 20 óvulos para cada mulher. Pelo menos. Até os 35 anos. Se ela tiver com 40, por exemplo, o ideal é ter 40, 50, 60 óvulos. Só que ela já não produz esse tanto mais. Sim. Então ela teria que passar por vários ciclos de estimulação para conseguir produzir esse número de óvulos. Então, por isso que a gente considera a idade ali entre os 30 e 35 anos ideal. Eu considero ali os 32, 33, porque ela ainda tem uma chance de resposta boa, de forma que, às vezes, num ciclo só, eu consigo congelar o número de óvulos suficientes para ela conseguir ser mãe de pelo menos um filho. Claro que lembrando que o congelamento não é garantia de nada, né? É uma chance a mais pro futuro. Mas não é garantia também. Não significa que eu tenho 30 óvulos que eu vou ser mãe. Né? As pessoas também têm que entender isso, que existe a possibilidade de não dar certo. Sim. Né? Juliana, respondido. Já segue a gente no canal aí. Segue em todas as nossas redes, né, Guina? Tem mais uma ainda, né? Guina vai ler mais sendo uma. Olha, bacana Ale demais. Lima. O Allen é um querido, um amigo também. Ele faz parte da família Lima. Olha, sim, lógico. Uma família maravilhosa lá. Lógico. Grandes músicos Maravilhosos. nosso país. E o Allen Um abraço é um para a amigo. família Lima. Obrigado, Allen, pela... A maioria é multi-instrumentista, uma galera foda, né? Não, o pessoal, São o demais. pessoal São mesmo. a curva é lá em cima. É mesmo. Os caras estudaram muito, os caras sabem muitos e muito. E a pergunta dele é essa: tem como coletar sêmen de homem e saber da qualidade deste antes de colocar para fecundar? Acho que falou, né? Tem sim. Tem. A gente faz um processamento desse sêmen e quando, por exemplo, você precisa para fertilização, a embriologista consegue olhar pro espermatozoide e ver aqueles que são mais viáveis, mais bonitos, tem mais movimentação. Então a gente tem características do espermatozoide que o classificam em um bom espermatozoide ou não. E ainda tem como Tem sim. saber ainda a questão da genética, né? Se é masculino, feminino. Não Então, tem. mas isso depois que a gente fertiliza, né? Depois, né? Depois que a gente fertiliza. Aí fertilizado já foi, né? Aí fertilizado já foi. Aí não tem. Só vai saber ali só. É como se fosse. Porque o Brasil nem é permitido escolher sexo, né? É. A gente só pode escolher sexo se tiver uma doença genética relacionada ao sexo. Então, por exemplo, se todos os homens que forem nascer com uma determinada doença, eu Tá. posso escolher ter um sexo feminino. Porque eu não quero uma criança doente. Entendeu? Então, somente nessa situação no Brasil é permitido. E nos Estados Unidos é permitido. Sim, em alguns países é permitido. Olha que Isso aí envolve a regulação do país, né? Então a gente não tem uma lei específica para reprodução assistida no Brasil. O que a gente tem é a resolução do CFM, do Conselho Federal de Medicina, que regulamenta o que a gente pode fazer dentro da reprodução assistida. Não pode, mas pode acontecer também na clínica falar, né, doutor? Eu sei que é ilegal. A gente tá levantando coisas que... eu fui lá, analisei esse esperma, ele tem mais possibilidade de ser masculino ou mais possibilidade de ser feminina. Cara, em teoria não pode. Não pode. Não. Por lei. Não pode. Mas o médico tem como saber ali, já olhar e... Em algumas situações a gente sabe, mas a gente também não pode falar. Tá. Eu sei que... Porque a dentro gente da não pode ética determinar. profissional. Porque a gente escolhe a ordem de transferência dos embriões, a gente não escolhe pelo sexo, a gente escolhe pela qualidade do embrião. Então o embrião também a gente consegue classificá-los em qualidade. Tá. Então é um embrião bom, é um embrião ruim, né? Enfim, a gente tem formas de classificar esse embrião. E a gente vai sempre tentar transferir o melhor embrião, né? Se a gente tá num ciclo bom, a gente vai transferir um embrião Sim. bom, né? Eu levantei esse tema, conforme eu mencionei. 20 anos, muita gente de poder aquisitivo elevado, atende de tudo. E aí, o que acontece? Eu sabia já o meu filho. É que hein? quando faz Não, mas biópsia, não pode. quando faz biópsia, Tá. acaba vindo o sexo junto. Tá, entendi. Entendeu? Mas agora eles estão evitando colocar o sexo na biópsia justamente para não se esbarrar nessa regulamentação que existe. É, porque tem algumas pessoas que falam que era um casal. Mas em menino e algum menina. momento era mais fácil mesmo isso, Tá. tá? Teve uma fase Teve que uma era fase. mais fácil escolher o sexo mesmo. Tá. Porque realmente quando você fazia biópsia, o sexo já vinha.
Tá Tá. vendo? Respondido aí. Essa daqui Então, foi muito bem legal. respondido. Mais uma pergunta? Essa daqui acho que é legal, né? Essa é bacana, essa é Chegou no bacana. superchat. Nossa, gente, tô adorando que eles estão abordando tudo do efeito Não, eu queria da agradecer reprodução a assistida. Juliana Pesotti, o Allen, mandaram muito bem. Estão ajudando a gente. Então tá bom, fala lá. Depois, Pergunta. depois o meu Pix é 11... Não, nada a ver. Ó, pode Natália pergunta. Fernandes, você manda como funciona o processo de barriga de aluguel. Vamos lá, primeiro, Natália, esse termo a gente não usa no Brasil, tá? Barriga de aluguel no Brasil é proibido. Porque barriga de aluguel significa uma mulher doa sua barriga E- por dinheiro. Por dinheiro, é isso Então, aí. no Brasil é O proibido. aluguel caracteriza... Se aluguel... Entendam que nada nessa área, em teoria, você pode mercantilizar. Você não pode fazer... ninguém pode ter ganhos financeiros. Por isso que a doação tem que ser voluntária, por isso que a gente chama de barriga solidária ou útero de substituição, que é a forma correta de falar. A gente chama mais de barriga solidária, porque quem doa a barriga não cobra. Tá, então como é que funciona esse processo no Brasil? Então vamos supor, existe uma mulher que teve que tirar o útero por alguma doença, por exemplo. E ela não consegue gerar porque ela não tem útero mais, Sim. né? E ela precisa de um útero. Quem que pode ser útero de substituição no Brasil? Uma mulher que tenha pelo menos um filho vivo e que seja parente de até 4º grau dessa mulher. Ou do marido também, tá? Não tem problema ser do marido também, não. Tá? Ou que seja parente de 4º grau, de até 4º grau do casal. E lembrando que parente de 4º grau é até primo de 1º grau, tá? Ah. Então não é primo de 4º grau, né? Então, senão também é a população toda, né? Então, assim, não, Até o quarto. é o primo de 1º grau ali. Tá. Então, só que existe uma brecha que se você não tem alguém da família que possa ser barriga solidária, você pode eventualmente ter uma amiga que faça isso por você. Só que para isso a gente precisa de uma autorização no CRM. Então a gente manda uma solicitação pro CRM, o CRM analisa o caso e fala, pode ser barriga solidária ou não pode ser barriga solidária. Tá. Então a gente pede uma autorização pro CRM. Então para aqueles casos, imagina um casal, ela não tem irmãos, ele não tem irmãos, os primos eventualmente não querem engravidar, etc. Eles têm direito também de ter um filho, né? Sim. E se eles tiverem uma pessoa muito próxima que queira engravidar por eles, por que não? Então a gente faz essa solicitação pro CRM. Então é possível sim, no Brasil, tá? Então, e quem que pode ser? Em geral a gente escolhe mulheres até 50 anos, mas pode ter mais além dos 50 anos? Pode, desde que a gente garanta a saúde dessa mulher na hora de fazer o processo. Faz um check-up, vê direitinho, isso. analisou e aí tá tudo certo. Isso. Uma outra Tanto que tem mulheres, tipo Cláudia Raia, engravidou lá com 56 anos, né? 55 super anos. saudável, a saúde em dia, vai que vai. Uma outra pergunta que surgiu aqui. Que eu não vou entrar no mérito, tá? Porque eu acho que não vem aqui. Não tá? vem. Não, aí são questões que eu... Pessoais e particulares Isso, de exato. cada um, né? Exato. Uma outra pergunta que eu queria colocar, porque surgiu a dúvida. Relacionamentos, primo com primo. Boa. Não, porque geralmente tem mitos e verdades. Cada um. A gente não vai entrar na questão pessoal, como comentamos aqui. Olha, cada um. Mas pode ocorrer alguma má formação genética? Pode. Se a gente tiver um gene escondidinho ali de uma doença recessiva e eventualmente esses primos se casam, você tem mais risco de alterações genéticas. Tá. Porque você imagina, você tem um gene que ele nem é tão prevalente na população como um todo. Mas na família ele pode ser prevalente. Então se eles casassem com pessoas que não são parentes, eles jamais encontrariam outro gene para causar doença, né? Mas casando entre si, aí sim você aumenta o risco, porque você tem risco de ter o gene ali. Para esses casais que têm parentesco, a gente orienta um aconselhamento genético. Então, procura um geneticista, conversa com o geneticista e eventualmente vai fazer uma análise. O geneticista vai fazer uma análise, vai fazer o questionário todo, a anamnese toda ali do casal e vai entender se tem alguma doença específica desse casal, né, da família desse casal. Alguns optam por fazer um negócio que chama exoma, tá? Que a gente faz uma análise genética de todo o DNA desse casal para ver se tem algum gene específico que seja alterado, dos genes que a gente conhece. Então é possível fazer isso hoje já. Bacana, cara. Então não é mito, é verdade. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar Então, cuidado, Tem sim. que fazer toda essa varredura. Agora as pessoas perguntam muito se precisa fazer isso para casais que diversos, assim. Não precisa. Não. Né? A não ser que tenha uma doença familiar muito comum, né? Uma doença que seja ligada à genética de alguma das famílias que seja muito comum. Aí vale entender se essa doença tem um risco de ser passado também ali pros filhos, pra prole, né? Tá bom. Última pergunta aqui que a gente vai colocar desse sistema ainda de
fecundação de reprodução assistida. Me dê imagens. Então fala aqui no microfone, fala, me Não, dê é imagens, porque eu fala. falei Eu alto. não, mas pode falar, coração, fala. Me dê imagens aí, produção, me dê imagens. Muito Maurício, é o Maurício mandando aqui a pergunta. Pode ler, Guina, fica à vontade, meu. Mauricião, Mauricião. Um abraço, muito Maurício, um abraço, Cris, um abraço pra Boituva. Alô, Boituva! Clica nós aí. Isso aí é mais um, né? Eu não sei, isso aí não poderia ter ido ao... Não, mas você tem que ler. não, eu Porque tenho que aí ser profissional. O doutor, ele vai... Eu tenho que ser profissional, tô até nervoso. Tem que ser profissional. Na idade Do nosso Guina aqui. Tem como ser doador? Não podemos perder essa genética. Puta. Essa é uma pergunta interessante, porque a doação ela tem uma idade limite tanto para a mulher quanto para o homem. Tá. E essa idade limite é de 37 anos para a mulher, então só até 37 anos que pode doar óvulos, e essa idade é até os 45 anos para o homem. Tá? Então, para doadores anônimos, qual que é a grande questão? Hoje, na última resolução que saiu, se permitiu também a doação de parentes. Então, por exemplo, o Guina tem um irmão, esse irmão não produz espermatozoide, ele é azospérmico. Se ele quiser doar espermatozoide para esse irmão, ele pode. Entendeu? E aí ele doa o espermatozoide para esse irmão, fertiliza o óvulo da esposa desse irmão, essa esposa vai gerar e o filho vai ser desse irmão. Tá. Mas a gente garante umas características genéticas familiares. Então, nessa situação, a gente permite eventualmente passar da idade. Tá? Mas para doação anônima, não. Não pode. Até a faixa etária geralmente 35, 30. 45 do homem, 45 do 37 da mulher. Então, Guina. Eu tô dentro, então, do Tá dentro tenho da menos faixa, de 45. Tem Não. menos de 45, né, Tenho. Guina? Então eu tô dentro aí da fase que é Mas ele permitida. poderia para um familiar, por Pro exemplo. familiar, né? aí abre mão, né? É. Do Guina. É. Guina, familiar você pode, tá? Fica tranquilo. Lembrando que é claro que ele jamais poderia doar pro marido de uma irmã. Isso. Porque senão ele teria um filho geneticamente de irmão, Sim, entendeu? Aí não pode, poderia. pode. Né? Aí teria que ser... em geral, é assim, quem que tem o problema nesse sentido? É a mulher que não produz óvulo, ela tem que procurar alguém da família dela que doe esses óvulos. É o homem que não tem espermatozoide, ele tem que procurar alguém da família dele que doe espermatozoide. Não pode ser de famílias diversas, porque aí realmente o negócio complica, né? Porque senão você vai ter filhos e irmãos ali. Eu tenho primos lá em Boituva Filhos de mais irmãos. velhos que eu. E aí não pode entrar nessa relação aí. O cara já tá fora. Eles sabem de... Eles moram em De que- Boituva? Eu vou muito a Boituva. Vai? Vou. Você vai saltar? Já saltei 2 vezes lá. Cara, Mas eu muito vou bacana. bastante. Cidade boa, cidade Sempre muito... com sol, Tem né? Bem gostoso. muitos amigos, parentes lá. Legal. Muitos. Bacana lá.